Então, seguindo a nossa ordem, posso falar para você. Vamos tentar conter o tempo, né? Porque essas questões vão longe, né? A gente se vê pouco para essas coisas, acaba concentrando muita coisa, né, Júlio? Olha, eu acho, é gozado, porque quando eu reli aqui para pensar isso, eu pensei em várias coisas, sabe? Esse artigo foi publicado em 2010, tem de lá para cá, ele foi escrito antes, né? Ele, na verdade, ele foi a minha aula do concurso para titular. E depois eu me lembrei que não está escrito isso, eu não falei isso, mas ele foi em 2008. E é a base da minha aula para o concurso, né? E muitas das discussões de crítica à ideia de representação foram posteriores, né? Bom, eu acabei de vir de uma banca de tese ontem, na Federal do Rio Grande do Sul, onde o in gold é uma espécie de moda infernal. É uma coisa impressionante. Então, só para te dizer, fora uma certa irritação com um excesso de uma incorporação, sobretudo para os alunos, é bom até no evento de representar para os alunos falar isso, muito pouco, vamos dizer assim, fundamentada no que ele está se contrapondo, uma certa absorção do time in gold, sem saber o que está por trás, a que ele está se contrapondo, né? Então, uma coisa que usa sem perceber o que está falando. Eu cito nesse artigo, nós atribuímos ao outro uma validade de uma forma de pensamento que é baseada em organização do pensamento completamente diferente da nossa forma cultural, a partir de uma chancela que nós damos a eles. Então não tem saída isso. Não tem saída. Nós vamos sempre ser aquela cultura que vai dizer o que está certo ou não. Então a gente vai dizer que a dele está boa porque somos nós que estamos dizendo. Então acho que não tem saída isso. Não tem saída. Por isso que eu gosto da ideia do entre, que é quase uma interpretação que eu faço do lugar que ele põe a antropologia na Palavras e as Coisas, né? Esse lugar entre, né? O Foucault, que é essa ideia de que você está trabalhando sempre com as nossas referências. Eu acho que não dá para nós somos é quase que negar a antropologia, nós somos seres culturais, nós estamos trabalhando dentro desse referencial. Então não dá para você explodir aquilo que você é também, né? E por quê? Em nome do quê? Quer dizer, eu acho que tem uma coisa muito arrogante aí. Eu acho que o que me incomoda é isso. Tá? Então, eu acrescentaria coisas, mas eu continuaria pensando por aí. E eu acho que você também pensa. Eu acho que, inclusive, quando a gente está pensando, quando a gente está, aí voltando aos nossos temas mais concretos aqui, você falou da política de como é que os movimentos sociais se juntam com a ciência e quando é que eles incorporam a medicina. Eu acho, você se lembra não só a política de AIDS, de ST-AIDS, foi muito influenciada pelo movimento social dos homossexuais, mas também toda a política do Ministério da Saúde de violência contra a mulher foi totalmente influenciada pelo movimento feminista, ela foi um produto disso. E aí as cristalizações aconteceram, porque toda a política de violência no país foi feita para atender aos casos de violência contra a mulher. Era, por definição, a violência sexual, como se nenhum outro sujeito social pudesse ser. Então, isso, de novo, cristaliza políticas. Então, eu acho que esse movimento, todos os movimentos identitários têm esse problema, né? Tudo aquilo que a gente fez tanto esforço para criar uma categoria, né? Agora que você está descrevendo aí os transexuais, dizendo que não são aquilo que a epidemiologia tinha dito que eles eram. Então, todo esse esforço, que faz parte de um movimento fundamental para a visibilidade de categorias antes invisíveis, ele tende para uma cristalização. Então, eu acho que talvez a gente tenha que pensar que esses, vamos chamar de sistemas de representação, porque não sei porquê, não sei se eu ainda gosto de chamar de qualquer maneira, mas é o permanente movimento, que tem que ter, porque aí eu acho que a coisa interessante da antropologia nós nunca trabalhamos com categorias definitivas, né? E eu acho que a única coisa que a gente pode concluir é esse movimento permanente, né, do pensamento e do conhecimento.
Então, eu acho que era isso que eu tinha para dizer mais, assim, só que eu queria responder. Sobretudo uma antropologia que realmente leva a sério essa história de fazer diálogo com as chamadas forças sociais e movimentos sociais. Né? Exatamente. As suas próprias categorias são sujeitas à reavaliação também. Claro. Inclusive a sua realização operacional, política, é tudo muito complicado. E por isso que eu acho que é interessante esse contato com biomedicina, com médicos, isso que você falou, nós nunca chamaríamos um médico para falar como a gente chama agora, e eu acho que isso foi uma das coisas mais legais da antropologia da saúde. Foi e não ficar nesse lugar subsidiário de quem está lá julgando, quer dizer assim, olha, vamos conversar. Né? Quer dizer, é isso que eu estou chamando de atitude, é mudar, você muda o lugar em que a antropologia fala que antes era um saber desautorizado e passa a ser um saber que fala de igual para igual com a medicina, e também não fica no lugar defensivo de ciência menor, né? E, ao mesmo tempo, coloca isso num plano que é social, que sai das discussões da ciência. Então, acho que esse movimento todo foi muito interessante. Agora, a gente pode continuar depois a discussão sobre antropologia e os sistemas de representação. Acho que aqui tem mais coisa para falar. Eu tinha planejado fazer uma apresentação com PowerPoint, e os créditos a essa construção da antropologia que passam pelo Perlonger, pelo Júlio Simões, a própria Regina Isadora, estavam aqui registrados e eles são fundamentais. Antes de falar um pouco dos resultados dessa caracterização que o Júlio pede, que eu acho que é muito interessante, eu diria o seguinte, na verdade, é bem importante observar no campo da AIDS como essa relação entre o ativismo e a ciência de um modo geral, não só a epidemiologia, né, se entrelaçam e se estabelecem canais de diálogo que moldam a resposta à epidemia, não só do ponto de vista da prevenção, moldam a pesquisa biomédica, poderosíssima, moldam, por exemplo, burlam ou quebram as regras da regulação para o lançamento de novos medicamentos. Por um lado, né, eu acho que essa resposta, especialmente da comunidade gay no mundo ocidental, foi fundamental, da comunidade gay empoderada, importante, mas recentemente coloca um outro problema bastante importante de ser enfrentado, que é a emergência de uma prevenção calcada em medicamentos, a chamada prevenção biomédica. Novamente, todas as novas estratégias de prevenção e a proposição do fim da epidemia estão calcadas em medicamentos, antes, durante e depois. Aí veio para todo mundo, digamos assim. Medicamento para todos, em todos os lugares, com uma dificuldade grande em sair desse lugar. E eu diria até que, assistindo e participando desse tempo inteiro, essa relação que você identifica como uma relação, quer dizer, ao mesmo tempo nós temos crítica a essa ciência, mas são as pessoas que têm as respostas para os nossos sofrimentos, né? Isso se coloca de uma maneira cristalina nesse poder que está posto aí, né, na nova prevenção completamente medicalizada. A agência dos indivíduos sobre a sua vida, o movimento coletivo que determinou ressignificar o uso de preservativo como cuidado e não como sanção, que foi o movimento gay, ninguém mais, né? Quem estabeleceu isso não foi a medicina, não foi a epidemiologia, foi o movimento gay no mundo. De repente agora esta força desaparece do cenário e eu acho que é muito preocupante, porque a mesma agência e resposta comunitária e mobilização que era requerida para, naquele momento, foi mudar comportamento, fecha a sauna, faz isso, faz aquilo, se ela não for mobilizada novamente, a prevenção biomédica não dá conta, porque ela depende de uma adesão, ela depende de um modelo, estilo de vida que só serão construídos coletivamente no seio da própria comunidade. Acho que é um outro momento bastante interessante do ponto de vista científico e preocupante do ponto de vista da resposta à epidemia, na minha opinião.
os marcadores, né, com os quais a antropologia trabalha e a epidemiologia trabalha, na verdade trabalha desde sempre, né? A epidemiologia, ela não é uma especialidade da medicina. Ela dialoga com a medicina, ela é uma outra ciência e tem um pilar de formação que são as ciências sociais, a estatística e a biomedicina. Então, ela, de fato, ela está entre, mas ela não é um saber biológico. Né? E é poderoso e continua bem poderoso. Então, eu diria que esta posição de entre diz respeito, na minha interpretação, a ter já se forjado, né, com um tripé de conhecimento científico. Depois a gente poderia falar bastante sobre a história da eficácia desse conhecimento, mas só para responder um pouco a caracterização, né, a produção, então, deste grupo de antropólogas que construiu essa primeira parte do estudo, caracteriza, com base nesses estudos anteriores, 3 grandes áreas nessa chamada área de concentração gay aqui no centro. Uma área que seria formada por Centro Bela Vista, uma segunda Augusta Barra Funda e uma terceira Jardins, Lapa e Itaim. O nosso estudo estudou as 2 primeiras. Então, elas vão caracterizar, por exemplo, essa região Centro-Bela Vista como a região que há mais prostituição, a chamada zona moral, esses encontros entre pessoas mais pobres, casais heterogâmicos, enfim, é a região mais antiga, é a mais caracterizada como um certo gueto gay desde a década de 70, tem a maior concentração de locais para sexo. Os cinemas, por exemplo, só na área que nós mapeamos tinham 12 cinemas em atividade naquele momento, cinemas de sexo. E a segunda região, a Augusta Barra Funda, é uma região mais moderna. Então ela foi caracterizada como uma de tribos mistas. Os rockers têm uma concentração maior de prostituição feminina e muitos espaços desses são locais mistos, né, tanto frequentados pela população gay quanto população hétero e outros. Os estratos médios predominam e os casais são mais homogâmicos. Concentram maior número de saunas e tem uma maior, eu diria, efemeridade na permanência dos espaços, porque a especulação imobiliária atua mais fortemente. O que foi constatado pelas meninas, pelo time, né, tinha um menino também, é que a prevenção não subia a Augusta. Os poucos esforços de prevenção que foram constatados e encontrados no campo pela equipe, eles foram localizados na área da República, nos cinemas de sexo, em alguns poucos espaços. Nessa região caracterizada como mista, em que estão as pessoas mais jovens, em que o fato dela não ser caracterizada completamente como uma zona gay, fez com que os programas de município, especialmente, um dos poucos programas, que é um programa interessante, eu gostaria de dizer, mas localizado, limitado e circunscrito a um espaço. Depois o Rick vai estudar o cinema e vai constatar que o cinema não é o local de maior risco. O local de maior risco provavelmente está aqui para cima, onde as tribos todas se encontram. E os jovens estão sob um risco muito alto, né? Nesse estudo Sampa Centro, nós fizemos testes para HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. 15% da nossa amostra estava infectada pelo HIV. Quer dizer, em cada 100 homens que foram abordados pelo estudo, 15 deles se encontravam infectados. Dentre os jovens de 18 a 24 anos, 7% já se encontravam infectados. 7% de jovens infectados é sinônimo de uma epidemia ativa, porque a gente não poderia atribuir essas infecções a pessoas que já estavam infectadas há muito tempo. Então é bastante preocupante, os números são, nesse aspecto, muito poderosos, né, nesse sentido. E eu posso dizer que, desde a publicização desses dados, nós não vimos grandes transformações.
nem grandes intervenções, né? E isso coincidiu com esse momento obscurantista que a gente vive, em que se fala pouco e a prevenção se faz pouco e a escola não pode ser abordada. Também um comentário muito rápido, mas é uma coisa difícil de dizer. Mas por conta do estigma que associa homossexualidade, transexualidade à promiscuidade e, portanto, portanto, por conta desse estigma que associa a homossexualidade, enfim, formas de expressão sexual e de gênero diversas, né, à promiscuidade, especialmente gays, travestis, né? Portanto, há maior vulnerabilidade para as doenças infecto-contagiosas, para DST e AIDS. O próprio movimento LGBT, muitas vezes a parte hegemônica desse movimento, que é gay, né, teme também se contaminar com esse assunto, para usar uma expressão mais direta. Quer dizer, o movimento foi muito forte no começo, quer dizer, houve essa articulação, essa aliança com os setores de medicina que produziram uma política de intervenção, uma política de resposta à AIDS bastante razoável, bastante interessante. Hoje há uma certa despolitização mesmo, mas essa certa despolitização tem a ver um pouco com as pessoas assumindo, na verdade, assim, muito mais o interesse em ter as informações que controlam as situações, né? Mas não querendo, digamos assim, lidar com o estigma social que pesa, sobretudo que pesa sobre o soropositivo, né? Sobre a figura, o estatuto moral da pessoa soropositiva, né? E é como se você adicionasse mais um estigma, de novo, à questão da homossexualidade ou da travestilidade. Não se toma uma atitude também porque os movimentos parecem paralisados nesse momento, né? Porque os movimentos não conseguem lidar exatamente com isso que é um estigma que aumenta, digamos assim, essa é uma discriminação. É um pouco um comentário. Então a gente vai passar a palavra para a plateia. Acho que a gente pode fazer uma rodada e, enfim, se forem muitas, a gente faz outra. Pensando no que você estava falando, Cíntia, mesmo dessa atitude de mudança num campo político, e pensando também no que o Júlio estava falando de como escapar dessa rede conceitual, eu estou pensando em que você de repente contasse alguma cena de quando você dava aula, dessa delicadeza que você teve em relação às pessoas, porque eu estou pensando principalmente em como lidar com essa atitude de desconstrução sem perder de vista esses efeitos dessa construção, porque não é porque é construído que não tem efeitos, e eu acho que a fala da Maria Amélia ilustra isso muito bem, dos efeitos, e talvez eu tive a impressão de que você abriu alguns campos, assim, alguns focos de, então, como a gente colocar essa atitude que a Cíntia estava falando. Por exemplo, quando você fala que a criação do conceito de HH era também uma intenção de antropólogo. Então, não sei se está confuso, mas estou pensando, queria te perguntar diretamente se, a partir de agora, então, que a gente está vendo que é possível que essa noção de homens que fazem sexo com homens não seja a melhor, não sei se existe um procedimento, como poderia mudar isso? É através de um outro estudo epidemiológico, alguma coisa assim? E só uma outra pergunta também para Maria Amélia, pensando que eu trabalhava com profissionais do sexo e era muito interessante ouvi-las falar do tipo, tanto mulheres quanto travestis, do tipo, são os homens que vêm aqui e trazem a doença e levam de volta. Então, se existe algum método, outros que não esses, como são esses outros métodos que não focam em um lugar específico, pensando que realmente a doença ela é transmitida, ela é passável e não cristalizando as identidades e tal. Maria Amélia, a primeira vez que eu ouvi falar do Projeto Muriel foi no ENAT, no Encontro dos Homens Trans. Só que foi, enfim, o calendário estava super atrasado, né? No fim, as apresentações das pesquisas foram um pouco rápidas. E pensando no que você estava falando do HSH e do como isso leva a um questionamento por conta das figuras de travestis e mulheres trans, eu fico me perguntando qual é o lugar dos homens trans, né, nessa discussão, porque isso também, levando em consideração a importância do movimento social dialogando com
saberes médicos, etc., uma das grandes reivindicações dos homens trans ou das pessoas não binárias é qual é o lugar deles em políticas públicas e principalmente em políticas de acesso à saúde, né? De prevenção, mas também não só, assim, vários rapazes falam sobre o incômodo de procurar ginecologistas, etc. Então, só aproveitando que você estava falando justamente sobre essa questão do HSH, se pudesse falar um pouquinho sobre os homens trans. Eu fico pensando, se em termos das ciências sociais, a antropologia especialmente, já fez tantas duras críticas ao uso do termo, exatamente por envolver categorias de pessoas que dificilmente, do ponto de vista identitário, de autodefinição, poderiam ser colocadas dentro dessa nomenclatura como travestis e transexuais. Mas, por um outro lado, também do ponto de vista, digamos, de efetividade de políticas públicas, de efetividade de alcance dos grupos que você quer atingir para programas de prevenção, programas de ajuda de acesso à saúde, enfim, recursos, etc., também é muito pouco eficaz. Ou seja, isso quem diz não são os antropólogos, os próprios formadores de políticas públicas, as pessoas da área de marketing, já estão acostumados a ver de que, bom, para um programa de política pública, um programa especialmente de prevenção, precisa ser focalizado e não generalizado, ou seja, não adianta fazer uma propaganda, uma campanha geral, porque não vai atingir os públicos que são prioritários ou os grupos de pessoas que precisam de maior atenção. Se, desse modo, e a gente já sabe que os dados são bem claros, transexuais, travestis e muitos homens gays não se identificam com a categoria HSH, ela é também muito pouco efetiva em termos de praticabilidade. Ou seja, por que da persistência, portanto, desse termo em uso de programas de tentativas de prevenção, e se há outros, aí eu coloco a pergunta da Tita, outros termos pensados ou em uso que substituam esse que é mais complicado de se usar? Queria saber um pouco, então, em relação à formação no ensino superior, pensando nessas carreiras de medicina, de enfermagem, biomedicina, então, pensando nesse desafio, né, que a Cíntia falou, de como fazer com que a antropologia não seja esse acessório, mas trabalhe efetivamente com uma construção. E a Maria Amélia comentou, eu mesmo não tive uma antropologia da saúde. Queria saber se tem avanços na formação desses profissionais, se a antropologia da saúde ou a antropologia de maneira geral tem avanços nesse sentido, ou se ainda tem muita resistência, se isso entra ainda muito marginalmente nessas formações. Eu queria falar que gostei muito das falas, acho que tem muito diálogo entre as duas, né? Tanto eu me senti muito afetado pelas duas, eu trabalhei no meu mestrado com AIDS e continuo trabalhando em alguma medida no meu doutorado, né? No meu mestrado eu trabalhei com homens que vivem com AIDS há mais de 20 anos, né? Então, enfim, tive... E aí a fala da Cíntia me interessou muito para você falar de uma antropologia da saúde, dessa relação, né, de pensar os limites da própria medicina para pensar nesses processos de saúde e doença. E essa foi, de fato, uma das conclusões que eu percebi, né? Que na experiência de longo prazo de uma pessoa com HIV, né, durante, por exemplo, mais de 20 anos, a medicina era apenas uma das dimensões dessa relação, né? E que tinham outras relações, como relações de afeto, relações familiares, relações de cuidados, que estavam para além dos saberes médicos, né? E aí o que eu fiquei pensando na sua fala é dessa... Em que termos você está pensando nessa autonomia da antropologia da saúde como um campo à parte da antropologia, ou será que toda antropologia é, em alguma medida, uma antropologia também da saúde por conta dos saberes médicos serem constitutivos da nossa experiência social como um todo, né? Você entende o que eu quero dizer? Né? Então, no meu caso foi isso, eu estava trabalhando com sexualidade, estava trabalhando com geração, envelhecimento, e a saúde se tornou um elemento fundamental disso, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com sexualidade percebe que em alguma medida a experiência dos sujeitos com os quais a gente está lidando é medicalizada, né? Então, até que ponto essa autonomia é interessante, né? Talvez a gente não deveria pensar uma antropologia um pouco mais médica em vez de antropologia da saúde como algo à parte, né? Como um campo alternativo. Em relação da fala da Maria Amélia, enfim, eu estou pesquisando agora população LGBT privada de liberdade, né? Eu fiquei e na constituição de uma agenda de políticas públicas para presos, especialmente na área de saúde, a AIDS tem um lugar fundamental, né? Eu não sei se você tem algo a dizer sobre isso, mas assim, na prisão você tem homens que fazem sexo com homens, né? Por conta de você só ter homens na prisão, e você tem muito uso de drogas, e as políticas de prevenção de AIDS mudaram o padrão de uso de drogas, né? Então você teve o fim das drogas injetáveis, a entrada do crack, está diretamente relacionado à epidemia de AIDS.
Então eu queria saber se você tem algo a dizer assim, né, em relação o que você conhece a respeito da população prisional como grupo de risco e qual é o lugar disso na construção dessas políticas. Estava pensando um pouco, né, ouvindo essas reflexões sobre a articulação do pensamento, seja biomédico de forma mais ampla ou epidemiológico e do conhecimento antropológico, pensando na dificuldade, né, de relacionar esses aspectos. Então, como uma pessoa que sou das ciências humanas, né, / sociais, e estou atualmente na faculdade de saúde e vejo lá o esforço, né, de muitos pesquisadores da saúde tentando se aproximar, né, desses conhecimentos e uma grande dificuldade, né? Então, muitos, né, que se limitam a um conhecimento, a uma articulação muito rasa, né, de muitas vezes, então não pode falar esse nome, pode falar aquele, e acha que isso deu conta de fazer a aproximação. E penso, atualmente estou envolvido numa pesquisa quantitativa e qualitativa, e que tem aí um esforço, né, da gente tentar, mais especificamente, a construção de um questionário para uma investigação epidemiológica que consiga lidar com uma articulação entre identidades, né, categorias e percepções de práticas sexuais, e a gente está num grande desafio com isso, né? Então, primeiro a gente começa com 3 modelos de questionário, né, e pensando que a identidade está sendo considerada, mas na hora de pensar a articulação da prática, do uso de camisinha, né, do uso de medicação, vai ter uma diferença grande que é biológica, né? Então a gente vai ter que pensar na genitália, no uso da genitália, em como quem pode usar camisinha, quem não pode, quem faz sexo anal, quem faz sexo vaginal. E a gente tentando complexificar isso, mulher trans, homem trans, mulher trans cirurgiada, não cirurgiada, isso a gente parte de um modelo muito simples e cai numa matriz complexa, um negócio super complicado. Enfim, então, muitas vezes a gente consegue, né, fazer um esforço de ter essa aproximação, e quando a gente chega no campo, né, que vai para as categorias nativas, a gente vê uma colonização dessas construções pelo conhecimento biomédico, né? Então a gente está lá e vai, se prepara todo para ouvir esse discurso, e quando chega lá está o discurso, né, todo embasado no Drauzio Varela, né, e como é que a gente lida com isso, né? E se a gente pensar, por exemplo, no caso da AIDS, que a gente teve, historicamente, nessa articulação, uma grande importância do movimento social como construção de discurso, né, como blocos de construção de discurso, que estava ali articulando o que era pensar teoricamente, metodologicamente, a partir de um outro lugar que não a academia, ou que não a construção das políticas públicas. Então a gente tinha aí uma voz, né, uma articulação de voz nesse espaço que hoje a gente não tem. Então hoje a gente tem um movimento enfraquecido, né, sem essas articulações, então fica sendo parece que a academia ou a política tendo que ir lá e estimular as pessoas a ouvir o que seria essa construção não puramente científica, não puramente epidemiológica. Então eu estava pensando um pouco isso, gostaria de ouvi-los. Acho que vou responder meio misturado, porque tem algumas coisas meio comuns, né? Começando pela sua questão aí sobre a delicadeza de tudo isso, né? Talvez a gente já entre no ponto dele, porque tudo isso é muito delicado, né? E eu acho que talvez a gente possa fazer um comentário geral, que eu acho que é interessante da antropologia, é que a gente faz pesquisa com as pessoas, né? Então, está o tempo todo isso em jogo, né? Quer dizer, quando eu achei muito interessante isso que vocês falaram, que as nossas falas foram complementares, né? Exatamente aquilo que a gente, os antropólogos que trabalham na saúde, fizeram a crítica dessa primeira geração de antropólogos médicos, a gente estava falando disso, a gente quer isso, né? A gente quer, primeiro, uma aproximação, poder falar para, né? E falar com. Né? E aí o falar com é com os nossos objetos de pesquisa e com as outras áreas de saber, né? É falar com a biomedicina, assim como falar. E aí, tudo isso que aconteceu aqui no Brasil, que essa coisa que o Júlio descreveu, né? Da importância dos movimentos sociais na própria elaboração das políticas de saúde, e todo um movimento que acaba mudando todo o cenário da relação, não só do movimento social com a medicina,
como da antropologia com a medicina também, porque a antropologia foi fundamental também nessa história toda, né? E como, por outro lado, isso cria, às vezes, identidade, cristaliza, a gente tem que mudar tudo de novo. Mas, enfim, eu acho que é isso aí. Então, a delicadeza, eu acho que tá... Eu estou acompanhando muito de perto a elaboração de uma resolução de ética em pesquisa para a área de humanas agora, né? Isso é outra questão. Quando você falou, eu lembrei das questões todas que estão em jogo, e isso é outro dos cenários da minha vida, parece um karma, em que eu estou lá me enfrentando com o poder médico, né? E uma das coisas que é muito difícil deles entenderem da nossa negociação, para usar um termo que eu não gosto muito de usar, mas não me vem outro na cabeça, dessa relação que a gente tem com nossos sujeitos de pesquisa e como as questões éticas estão ali a toda hora, não são uma questão de um decreto que você vai assinar, né, não é uma coisa de um momento, é essa questão de que tudo que a gente faz envolve. Eu acho que a descrição que a Amélia acabou de fazer da pesquisa, cada coisa, cada definição de cada etapa do método envolve uma negociação, como você estava falando aí no final, envolve, e quando você pensa que você resolveu, aí de repente surge um outro problema, né? O tempo todo assim. E é dessa ordem, e isso é ética o tempo inteiro, né? Você descreveu um processo que eu poderia chamar de ética o tempo inteiro, porque você estava definindo toda a metodologia, toda a maneira como você se dirigiu, como você definiu as categorias, né? Então eu acho que tudo isso eu não consigo pensar em outra palavra que não seja, envolve muita delicadeza, né? E porque eu acho que isso é que é a nossa pesquisa com ciência. Por isso que ciências humanas veio introduzir essa questão, né? De trabalhar com, né? Não é trabalhar sobre o, né? É trabalhar com. E cada vez mais isso é um problema para a antropologia, né? E isso, inclusive, está dentro da própria problemática da questão da representação, né? Que é, quando você fala... não é representação, é uma forma de organizar o pensamento da nossa sociedade, você também está tentando falar com, né? Mas aí sempre com a chancela da nossa sociedade. Aí isso que eu acho que é o limite da antropologia, porque como qualquer ciência, você fala de um lugar instituído, esse que é o problema, você está sempre falando de um lugar que, quando você se institui, você de alguma maneira assume um lugar de poder na sociedade. Então você se constrói, você desconstrói, constrói e desconstrói, porque ao mesmo tempo que a gente está assumindo um lugar instituído, e quando você institui algo, você tem algum nível de poder ali envolvido, né? Então tudo isso envolve muita delicadeza. Eu estou falando várias coisas aqui ao mesmo tempo, muito pouco tempo para coisas muito complexas. Então, e aí então os avanços, você perguntou, dos avanços da influência da antropologia na formação dos profissionais de saúde, né? Eu acho que tem uma coisa fundamental que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, a Maria Amélia pode falar mais do que eu sobre isso, que é a consolidação do campo de saúde coletiva. Porque a saúde coletiva, ela é onde a gente se reúne, é onde a gente reúne onde tudo isso que aconteceu no nível do movimento social, de diálogo com a saúde, da antropologia se pergunta, começando a trabalhar sobre essas ciências sociais de modo geral, que não foi só antropologia, e onde tudo isso, e inclusive a incorporação de cientistas sociais nos espaços de saúde, que foi através da saúde coletiva. Então, eu acho que isso acabou criando e trazendo para quase todas as faculdades de medicina, pelo menos as importantes. Quando eu digo importantes, eu penso na USP, Santa Casa, Unifesp, Rio de Janeiro, o Federal do Rio de Janeiro, o ERJ também, várias, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. A gente tem uma amplíssima... Bahia tem uma influência enorme de ciências sociais na formação da antropologia dos médicos. Então, isso eu acho que efetivamente nesses últimos anos, nesse processo todo que a gente está descrevendo aqui de mudanças na relação dos movimentos sociais e da antropologia com a medicina, com os saberes biológicos, houve uma enorme abertura para ciências sociais na formação. Bom, tanto nós trabalhamos lá, eu trabalhei anos
dando aula. Aí não éramos uma equipe, né? Éramos uma equipe e está sempre lá. E o trabalho de pesquisa, que a Maria Helena descreve, a Maria Amélia descreve é exatamente isso. Então acho que isso tem muita autonomia aí da... Eu acho que a questão da antropologia da saúde, eu não gosto de falar de antropologia da saúde, não, agora tem outra das minhas irritações com o negócio do Tim Ingold, antropologia da materialidade. Mas, gente, aí eu falei, nós temos que voltar ao fetichismo da mercadoria. Né? Porque é extraordinário. Quer dizer, eu não gosto da antropologia dentro, nós somos antropólogos. Né? Então, essa não é isso. Quer dizer, senão eu não posso falar com você porque eu trabalho com saúde e você trabalha com sei lá o quê. Sabe, não dá, a gente tem que. Nós somos antropólogos, né? Então, eu acho que muito do que eu falei era nesse sentido de a gente, o que importa é que nós somos antropólogos, é a perspectiva com que nós trabalhamos diante de seja qualquer objeto, né, que a gente esteja trabalhando. Agora, exatamente nesse sentido que você falou, que eu queria reforçar. Eu acho que trabalhar com saúde tem esse desafio. Ele mexe com aquilo na qual nós somos mais fortemente naturalizados. Então, o esforço de desconstrução disso passa por algo que é muito forte na nossa cultura, no nosso sistema de representação, perdão, do antiquado, que é essa expressão, mas então o esforço de desnaturalizar isso é muito grande e é muito desafiador. E aí que eu acho que a antropologia é muito importante para esse tema, né? Porque é quem coloca essa questão de uma maneira mais radical no campo aí dos estudos das humanas mesmo, né? Acho que era isso. Não sei se sobrou mais alguma coisa. A Amélia falar, depois eu... Olha só, de fato, várias questões muito importantes que vocês levantam e talvez a gente não consiga dar conta de tudo nesse tempinho. Eu vou tentar ir uma por uma, porque quem sabe eu vou falar menos, né? Em primeiro lugar, eu queria partir um pouco da questão da articulação dos movimentos sociais na resposta, para dizer que este não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, é um fenômeno mundial. Então, nos lugares em que essa resposta à epidemia de HIV/AIDS também foi moldada pelo movimento social, este mesmo fenômeno aconteceu. Então, no epicentro da epidemia, no mundo ocidental, e talvez na resposta mais emblemática, mais conhecida nossa, que é São Francisco, eu acho que se criou uma situação tão especial, no sentido de São Francisco é uma cidade gay, não precisa mais ter pauta gay específica. Né? E quando você estuda quem hoje continua se infectando por HIV lá, são as populações mais marginalizadas, migrantes, uma exceção. Então, é uma cidade que está candidata a ser a primeira do mundo a eliminar a epidemia de HIV/AIDS. E eu não tenho muita dúvida que vai conseguir. Eles agora injetaram uma quantia enorme de dinheiro e pasme, a questão do fim da epidemia passa por uma estratégia de testar todas as pessoas o máximo possível e cada pessoa testada positiva ser acompanhada pessoalmente por uma coisa que eles chamam de navegador em todos os seus espaços, cuidando de que essa pessoa vá para a clínica, que ela tome um remédio e que ela não esqueça que se ela tiver sem dinheiro, vai lá e dá o dinheiro, busca ela de táxi, leva ela lá. Então é quase que uma tutela de cada caso individualmente, como eles têm poucos casos agora anualmente acontecendo, com a quantidade de recursos existentes, é muito provável que consiga. Então mudou, né? Você nessas características não está mais dependendo de uma resposta que requeira uma mobilização comunitária. E assim em vários lugares do mundo. Um outro local bastante interessante para ser observado é a Austrália, que foi também uma epidemia gay, majoritariamente gay, com uma resposta muito interessante, produzida num modelo parecido com o Brasil, calcada no respeito aos direitos humanos, numa tríade sociedade civil, academia e resposta governamental, em que, com números muito baixos, observou também um certo recrudescimento
atribuído pelos cientistas sociais, a Susan Kippax, que é uma das pensadoras mais importantes do grupo lá, a desmobilização de programas governamentais. Então, assim, isso foi mantido quando todos esses esforços se confluíram e depois observa-se que há uma certa desmobilização. Em 2014, antecedendo a conferência de AIDS, tem um Fórum Mundial de Homens que Fazem Sexo com Homens, a organização gay, que discute essa questão da categoria HSH, esta construção tendo sido feita e incorporada pelos próprios ideários desse movimento, os teóricos, o Dennis Altman, o Peter Agleton, que estavam na Inglaterra, que migraram, que na época moldaram toda essa resposta, se perguntando se a criação dessa categoria HSH, construída nas melhores das intenções, né, por pessoas gays que estavam no ápice, nos lugares importantes da pesquisa e da resposta, ao borrar ou obscurecer essas categorias nativas, contribuiu para que não houvesse uma resposta do ponto de vista de articulação comunitária. Mas o fato é que o mesmo a gente observou agora com o Projeto Muriel. Quando você vai para o campo e conversa com as pessoas, Tiago, tem desde pessoas que perguntam para o pesquisador o que eu sou. A gente pede para ela se identificar. E ela diz assim, mas o que eu sou? Eu ainda não tirei o pinto, eu ainda tenho pênis, mas eu tenho peito. Eu sou transgênero? Eu sou mulher trans? Eu sou travesti? Quer dizer, tanto estas categorias que a gente constrói, os nossos instrumentos, na melhor das intenções, para abarcar todo o espectro, esse espectro não é reconhecido por uma parcela da população que a gente está estudando. Né? Então, mais uma outra que já entrou em contato com essa produção da academia e tal, transgênero. Ou então, claramente, já também se diz, eu era travesti, mas agora eu sou transexual. Ou seja, quer dizer, a gente, ao mesmo tempo, eu acho que esse é um caminho difícil, não tem uma solução única, né? Acho que a gente tem que, nas nossas pesquisas, ter espaço para coletar o que está lá. Mas é impossível não influenciar as respostas na medida em que você chega. Porque esse discurso que a gente faz e a forma como a gente se dirige às pessoas é apropriado por elas, né, imediatamente, para o bem e para o mal. Então, nós temos tido esse esforço imenso na construção de instrumentos de pesquisa, especialmente na pesquisa quant, né, que requer instrumentos padronizados, as perguntas serão feitas para as mesmas pessoas da mesma maneira, a validade interna do nosso método depende disso. Passamos 1 ano, 2 construindo instrumentos e observamos que ele não é 100% adequado quando a gente chega no campo. Eu acho que a gente não tem saída. Tem que ter cuidado, né? Eu acho que é impossível não trabalhar nessa triangulação de conhecimentos e saberes, mas não tem uma saída hoje. Não tem para, por exemplo, não tem nenhum outro termo que substitua a HSH nas pesquisas, quando você junta. Há termos que eu posso perguntar para comunidades as mais diversas e eu tenho uma centena de termos distintos. Né? Mas para transformar em política pública, para fazer uma campanha, para as categorias mais particulares também não servem, né? Porque as pessoas não se identificam. Então a gente tem esse dilema na forma como denominar, né? E como incorporar as denominações que estão vindo do campo, as nativas. Não binário é tão estranho quanto o HSH. Oi? Não binário é tão estranho quanto o HSH. Então, HSH, que era algo, foi construído e usado exaustivamente no mundo inteiro ainda hoje. Mesmo essa crítica que parte dos teóricos da formulação, não tem uma alternativa para isso. Né? As pessoas estão refletindo no sentido quais são as consequências da denominação, em que medida quais são as implicações que isso tem para o bem e para o mal, porque ela não foi uma categoria estigmatizadora. Né? Neste sentido, ela cumpre um papel importante. Ela saiu do estigma.
Agora, ela obscureceu diferenciações internas muito importantes, né? Como é que a gente resgata? É aí que eu acho que a questão trans surge, muito interessantemente, buscando um lugar próprio. Desculpa, Maria Amélia, mas e se mudasse da identidade mais para a prática? O problema é a prática do sexo anal? E tira... Então, na verdade, assim, você está trabalhando com... De que maneira? Se a gente assume que... Por que essa população se encontra sob maior risco do ponto de vista epidemiológico? Isso tem a ver com identidade, tem a ver com orientação. A prática, exclusivamente, do ponto de vista biológico, ela define, mas com quem você se encontra, por que a sua prática é estigmatizada, por que você vai precisar se submeter a determinadas condições, como você deve ter encontrado com profissionais de sexo, tem a ver com o lugar social. Então, as pesquisas têm investigado a prática, a identidade e a orientação. Todas elas, eu diria, se você quer fazer de boa qualidade, você tem que olhar tudo isso. Porque os homens que estão no cinemão e fazem sexo oral com um outro homem não se identificam como homossexuais. Não, nem gay. São héteros, são homens. Os homens que têm relações sexuais com a travesti são homens, está tendo sexo com uma mulher. Como é que a prevenção chega aí? Ela vai ter que reconhecer esses lugares que vão para além. E a prática de sexo anal é, evidentemente, também conhecida como faz parte do repertório hétero. Muito pouco falado sobre isso. É como se só gays fizessem sexo anal, só homem que come travesti fizesse sexo anal. Não é verdade. Né? A gente tem várias pesquisas com mulheres que, quando você utiliza métodos adequados, revelam uma prevalência, uma frequência alta de sexo anal. Mas, enfim, só para tentar falar um pouquinho dessa questão dos avanços na formação, né? Eu acho que o campo da saúde coletiva, de fato, ele é um lugar importante, ele ocupa um lugar importante, mas eu diria, na minha observação, Cíntia, no Brasil, a saúde coletiva tem uma influência muito maior das ciências sociais, outras do que da antropologia. Os departamentos têm, o meu departamento tem ciências sociais aplicadas à saúde, não tem um antropólogo lá, tem cientista social. Tem vários sociólogos. Que trabalham com quântico. Que trabalham com e métodos trabalham quantitativos. Também, mas eu acho que o que os distingue não é nem o método quantitativo, não trabalham com etnografia e as perspectivas de formação e de olhar são outras. Né? Aí tem uma aula de antropologia ou duas que diz respeito aos modos de adoecer, os modos como as diferentes culturas veem saúde e doença. Antropologia médica, no nesse mais sentido, antropologia médica. dentro das ciências sociais, uma aulinha de antropologia médica, mas é bem minoritário. E se você olhar a maioria dos departamentos de saúde coletiva no Brasil, tem a mesma característica. São poucos os que têm antropologia e antropólogos. IMS. Instituto de O Medicina IMS Social, e a medicina Bahia, preventiva e a tem IMS são bem exceção. isso, a saúde coletiva lá da UFPA tem, enfim, São são Paulo acho que poucos. resistiu mais, por exemplo. Só para tentar... A USP, Em relação à população privada de liberdade, Márcio, nós investigamos no Muriel as pessoas que já foram presas, que são travestis ou trans, como foi o processo, quanto tempo mais ou menos, se ficaram só um dia ou se foram presas em penitenciária, e se lá foram tratadas de acordo com o gênero. Se então tiveram os cabelos cortados, se usaram a roupa de acordo com o gênero, se ficaram em celas separadas, se foram enviadas à central de penas alternativas e se passaram pela orientação de reintegração social. Eu não sei de quais os números, mas os números são baixos no sentido de terem sido beneficiárias dessas políticas que estão existentes no estado de São Paulo. Bem baixinho. A outra questão é o seguinte: recentemente eu participei de uma reunião convidada para ajudar a elucidar uma questão de testagem no sistema penitenciário. E tive uma reunião com o responsável pela saúde por todo o sistema. Eles estão realizando uma testagem em massa.
em São Paulo, né? E até onde, na minha segunda conversa com ele, já tinham sido testadas mais de 30 mil pessoas no sistema prisional. Todo o sistema feminino foi testado, a prevalência de infecção estava em torno de 2,5%. Não é muito alta, é um pouco, quer dizer, mais alto do que a população geral. Mas eles entraram infectados na prisão ou não? Eles têm duas estratégias. Eles têm uma de testar na entrada em algumas prisões e eles têm uma campanha. Então, eles não têm esse dado. Eu até tenho um texto sobre isso. É importante, né? E tem uma campanha. Então, eles vão tentar, a minha conversa foi no sentido de orientar as questões éticas, porque eles queriam fazer disso uma pesquisa. Estava em curso, quais eram os limites e os cuidados, o que eles teriam que fazer. E depois, como trabalhar isso como um programa de saúde interno. Para minha grata surpresa, a prevalência de infecção é 0,6. Já tinha mais de 30 mil pessoas testadas, 50 mil pessoas testadas. O que é exatamente igual à população geral. Então, parece também uma distribuição de preservativo que está sendo feita. Então, tem uma pessoa no programa estadual DST-AIDS chamada Tânia, que tem acompanhado todo esse trabalho e pode falar muito mais detalhes para você de um modo geral. Agora, é bem interessante que esta prevalência seja muito baixa, né? Então, tem a história da droga. E aí, ao contrário do que nós, epidemiologistas, gostamos de... dizem que, na verdade, não tem a ver com a epidemia de AIDS nem programa de prevenção. A economia da droga empurrou a droga injetável para fora. A pressão da entrada da cocaína, na forma como a cocaína é vendida, diminuiu muito um problema que era o HIV transmitido via uso de droga injetável. Isso é residual no Brasil. A gente tem ainda, mas tem pouco. A última questão que alguém... A Luísa perguntou sobre a questão do lugar dos homens trans, né? Nós tivemos no Muriel 51 pessoas que a gente pôde classificar como homem trans. E, de fato, assim, nós participamos do Encontro Nacional dos Homens Trans e convidamos, foi uma pena, porque nós convidamos o pessoal do IBRAT, mais do Fórum Paulista PT, para sentarem conosco nessa primeira olhada dos dados do Muriel, que aconteceu semana passada. Eles indicaram 5 pessoas e ninguém apareceu. Nem o Luciano, nem Leonardo, nem enfim. A gente queria muito que eles pudessem estar juntos para poder, inclusive, nossa proposta é, olha, vamos olhar para isso juntos, que outras análises, para onde dirigir e tal. A gente tem alguns dados, eu dei uma olhada na escolaridade, porque era algo que me chamou muita atenção no encontro, e é muito diferente, absolutamente diferente. Né? E acho que a gente vai poder produzir com um número epidemiologicamente muito pequeno, 51 pessoas, algumas informações. Quando a gente terminar de limpar, ver toda a consistência do banco e tal, o que a gente pode falar sobre isso, a nossa ideia é disponibilizar essas informações para eles, para o próprio IBRAT. É pouco o que tem de política pública. Gustavo está conduzindo as entrevistas Quali, com mais 2 colegas antropólogos, e eles também têm entre os seus entrevistados homens trans. Então, eu tenho a impressão que vai ser a primeira pesquisa no Brasil que tem um número desse tamanho para falar alguma coisa. Mas é muito importante do ponto de vista de políticas públicas, porque eles de fato estão totalmente invisíveis. Gente, eu não sei se eu respondi a todo mundo, mas tem muitas questões, então não sei se... Pessoal, eu ia abrir por uma segunda rodada, mas o nosso tempo infelizmente estourou.